Eu sou a Linda, sou cubana e estou muito feliz de estar nesse canal hoje. Como é a sua cidade em Cuba? Eu morava na capital, La Habana. Aí a cidade é bem bonita, tem muitas construções antigas e isso é o que faz mais legal da Havana. Também que tem um malecón, que é um muro que tem assim baixinho para as pessoas sentarem e espalhar um pouco a mente. É bem legal. Só que agora, como já não tem muitas pessoas, a maioria está indo embora. Já essa atividade não acontece tanto como antes, mas era muito lindo. Por que escolheu o Brasil? Eu escolhi o Brasil porque eu sempre, lá em Cuba, as pessoas assistem às novelas do Brasil. Então já a gente tem uma ideia. Além disso, não é a melhor ideia, mas o Brasil tem muito potencial. É uma das maiores potências do mundo. E então é muito bom ter um país bom na América, da América do Sul, que não é o que normalmente acontece, né? Todo mundo pensa, os Estados Unidos, mas o Brasil é um país muito, muito bom, com muito potencial e eu adoro a cultura do Brasil, as pessoas. Como foi o seu processo para ficar regularizada por aqui? Eu realmente, por enquanto, estou como solicitante de refúgio. Aí eu tenho que esperar, passar todo o processo para eles me aprovar ou não como refugiada. E já morando aqui, qual foi a barreira que achou a mais difícil de você vencer até agora? Barreira, eu acho que é questão dos horários, o ritmo de vida que as pessoas têm aqui, né? Que é tipo esses caras 6x1, esses horários de entrar 2 horas da tarde ali, de noite e madrugada. A gente não está acostumado a isso, mas tudo pode se aprender. Normalmente a gente é um pouco mais tranquilo, tipo o trabalho e a escola é de manhã 8 horas ou 9 horas até meio-dia ou tarde 4 horas mais ou menos, né? A gente está acostumado no máximo trabalhar 8 horas no dia, de segunda a sexta. Cuba não pode ser vista somente como pobreza e política. O que gosta de compartilhar do que há de melhor do país? O país, naturalmente, ele é muito lindo. É uma ilha, então tem mar por todos os lados, tem muita coisa legal da natureza, só que normalmente o cubano de a pé, como a gente fala, não consegue conhecer esses lugares, mas tem muitos lugares bons também. O pessoal de Cuba é assim muito amigável, gentil e é bonito de Cuba também. O que o José Martí representa para os cubanos? José Martí é uma figura muito conhecida lá. Normalmente a gente conhece desde as primeiras cidades, como parte do processo para Cuba se tornar o que agora é. Só que, assim, Martí não teria que ser conhecido só associado, só ligado à situação que tem agora Cuba, né? Porque ele ajudou a chegar nesse ponto, só que eu acho que ele nunca imaginou que ia ser do jeito que é agora, né? Ele queria o melhor para o povo, sempre aí defendendo os direitos das pessoas, mas é isso. E quantos elementos da cultura indígena foram conservados no país ao longo dos anos? Eu acho que normalmente cubano não tem muito presente esse da cultura indígena. Quando a gente estuda história, geralmente tem da formação do cubano tem o componente europeu, né, os espanhóis, tem o componente africano e tem o indígena. Desses dois últimos, a gente não conhece muito. Só falando muito, muito dos espanhóis e da parte indígena ou dos africanos não se conhece muito. Tem alguns espaços lá no país, ao longo da terra, que tem
figuras e assim, coisas de arte, tem cavernas dos indígenas. Só que é isso, a maioria das pessoas não conhece porque não tem oportunidade. O filme Fez Aí Chocolate pode nos trazer quantas lições de vida sobre a nossa liberdade individual numa sociedade? Eu acho isso muito importante, porque, tipo assim, quando você mora num sistema ditatorial, é bem difícil você ter totalmente claro que o que é o seu jeito de pensar, eu penso assim, eu vou defender isso que eu penso e se deixar levar pelas massas. Então, eu acho muito bom que esse filme também mostra a realidade do país e os problemas que o cubano normalmente se enfrenta quando tem um jeito de pensar diferente. Também, tanto com tipo, os órgãos do governo ou do trabalho, como com as mesmas amizades, e assim, é difícil. Você entende que há alguma questão sobre o refúgio em que o brasileiro deveria entender melhor? Bom, eu acho que tem algumas coisas que agora na internet estão sendo mais vistas, assim, para as pessoas conhecer Cuba. Mas é isso, é só conhecer mesmo a realidade, empatizar um pouco com o que acontece, né? E que é muito bom que o Brasil dê para os cubanos a oportunidade de ficar aqui, de fazer uma vida mais livre. É isso. E na sua condição de refugiada, o que espera poder contribuir na cultura do Brasil? Eu acho que a cultura do Brasil já é muito rica. É bem ampla. Eu adoro a cultura do Brasil. Então, assim, o que eu poderia aportar é que o brasileiro comece a conhecer um pouco mais do que é o mundo fora do Brasil, né? Para eles saber como é que funciona o sistema, tipo, em Cuba, por exemplo, e não deixar que isso aconteça no seu próprio país, porque seria muito triste que um país tão desenrolado aconteçam essas coisas. E quantos planos no Brasil você tem para o futuro? Eu cheguei no Brasil procurando oportunidades. Eu estou muito feliz porque eu já estou conseguindo, justamente agora, estudar marketing digital autodidaticamente, que é uma coisa que eu sempre gostei. Então, nos projetos, ao longo do prazo, é a minha liberdade financeira e geográfica, essas coisas, né? Liberdade de tempo para... Acho que é que geralmente as pessoas querem, né? Mas, por enquanto, eu estou levando meu canal no YouTube, ajudando as pessoas que chegam no Brasil para se conhecer melhor, para se adaptar melhor ao país. Criei uma conta no TikTok para ensinar as pessoas a falar português do mesmo jeito que eu aprendi em pouco tempo. E que mais? Agora já comprei alguns materiais para fazer tranças na Go, que é uma coisa que eu também fazia em Cuba. E gostaria de transformar isso aqui num negócio, nesse mesmo caminho da minha liberdade. Muito sucesso para você! Obrigada!